dar certo. Opa, a doutora Alice não pôde participar. Agora entrou. Claro, mandei o convite antes. Então vamos nessa. Agora vai dar certo. Pronto. Agora deu. Agora Agora sim, doutora. deu? Agora deu certo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então, Muito obrigado por ter aceitado esse imagina. convite de falar com a ACO. Peraí, que eu tive um problema de áudio aqui, falhou um pouco sua. Vamos fazer esse teste antes aqui. Não, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado mesmo, assim. Eu tava, sabe que eu te acompanho acompanho o teu perfil nas redes sociais. Hum? E eu tava pensando assim, falei, caramba, eu queria convidar alguém, né? A gente faz todo ano essa campanha aqui, nem todo câncer é rosa. A gente fala Uhum. sobre uma hora a gente fala sobre câncer de ovário, outra hora a gente fala sobre câncer de mama, outra hora a gente fala para as mulheres um alerta geral assim, que não existe só câncer de mama, outros tipos de câncer, enfim. Mas dessa vez eu falei, não, eu queria falar com alguém sobre câncer de mama e tudo mais, né? E aí acompanhando seu perfil, eu falei, caramba, ela tem uma história olha, essa história tem muita coisa, né, para contar, tem muito a ver com isso, sim. E aí eu fui acompanhando e cada vez que eu acompanhava uma postagem nova tua, eu falei, caramba, ela só melhora a história, assim. Que bom. É verdade, assim, ó, vou contar o meu, é um depoimento, tá? Assim, eu lembro que a gente participou de um painel, acho que no TJCC, foi na época da pandemia, foi virtual e tudo mais. Mas eu não tinha, enfim, ali naquele momento a gente não teve a oportunidade de conversar tanto e tal. Então, mas eu lembro que eu passei a te seguir e tudo mais, aí a gente vai vendo o conteúdo das pessoas e como é importante a gente conhecer as pessoas Uhum. e como é importante a gente conhecer o conteúdo das pessoas que também trazem muito conteúdo e muita Uhum. história. E aí eu fui vendo isso assim, nossa, eu vi uma postagem sua que, bom, já sabia que você era mastologista, e aí eu vi uma postagem sua falando assim, sobre corrida. E aí você postou uma foto antes e depois, eu falei, meu Deus, ela teve uma mudança de hábito. Depois eu falei, caramba, é mesmo, a doutora Alice teve um diagnóstico também. Falei, caramba, daí eu vi uma postagem sua falando da sua mãe aos 37 anos, daí eu vi uma postagem sua da Maple Tree, do Pence Pink, e não sei o que. Eu falei, caramba, é muita história, né? Então é muita coisa. Então você é uma personagem cheia de história e é isso que a gente gostaria de conversar aqui, assim, essa noite. Pode ser? Vamos, claro que você quiser. Então tá bom, assim, eu queria saber, doutora, assim, na verdade, eu queria começar por essa história que eu falei, de uma postagem que você viu um vídeo, eu acho que você fez, e você mencionou que aos 37 anos de idade, a sua mãe teve câncer de mama, né? Isso. É, e aí eu queria saber ali, assim, nesse momento, você já era estudante de medicina? Que idade você tinha? Não. E como é que foi que ela passou isso, assim? Daí depois a gente vai contando sobre tudo isso aqui que eu falei, Tá, assim, nessa uma tá. hora. A minha mãe teve um diagnóstico de câncer de mama aos 37 anos. Eu tinha 13 na época. A gente não tinha histórico familiar nenhum de câncer de mama, assim como a maioria das mulheres, né? E ela começou a fazer o tratamento. Na verdade, hoje eu sei que era uma doença localmente avançada, né? E ela fez todo o tratamento conforme recomendado, cirurgia, químio, radioterapia, entrou com medicação, com hormonioterapia depois, né? Mas, infelizmente, depois de 1 ano e meio, ela apresentou uma metástase e depois algumas outras. E ela acabou falecendo, tinha acabado de completar 40 anos. Eu tinha 15. Eu sempre soube que queria fazer medicina, né, Fernanda? Então, assim, eu sabia que eu queria ser médica, eu não sabia o que eu ia ser, mas era uma certeza que eu tinha desde muito nova, que eu queria ser médica. Antes desse episódio, você já tinha isso na sua cabeça? Antes da, Que da história isso? da minha mãe, eu já sabia que eu queria ser médica. Caramba. Tanto que, assim, o oncologista dela, na época, era pai de uma amiga minha de infância. Olha como o mundo é pequeno. E quando eu ia, às vezes, com a minha mãe na consulta com o oncologista, e a gente ficava conversando sobre isso.
Meu sobre a Deus. medicina, sobre a carreira médica. Ele era uma pessoa formidável e a gente conversava muito sobre isso. Mas assim, eu não sabia, aquela altura do campeonato, não tinha como uma menina de 13, 14 anos saber o que ia fazer de especialidade, né? Eu sabia que eu queria fazer medicina. E quando eu tinha 15 anos, a minha mãe morreu em decorrência do câncer de mama. E eu também, assim, não pensei nisso como uma escolha da minha profissão por conta do diagnóstico dela, né? Eu realmente fui para a faculdade, eu passei na faculdade um ano e pouco depois que ela morreu, dois quase, né? Ela morreu em 95, eu comecei a faculdade em 97. E fiz a faculdade, terminei a faculdade e nunca pensei na mastologia até aquele momento, né? Tive algumas dúvidas em algumas especialidades, mas aí no fim das contas eu fui fazer ginecologia e obstetrícia primeiro, né? E durante a residência de ginecologia, onde eu fiz em São Paulo, nós éramos muito incentivados a fazer uma nova, uma subespecialidade ou uma outra especialidade depois. Era um serviço muito grande, a gente tinha acesso a todos os tipos de, de outras especialidades, né, dentro da ginecologia. E a mastologia era um dos estágios, né? Eu me lembro que eu passei na masto no primeiro ano da residência, acho que era tipo agosto, setembro. E aí eu entrei e o primeiro dia que eu entrei, eu saí de uma visita hospitalar chorando que nem uma louca. Caramba. Porque eu tinha, né, passado visita em algumas senhoras que tinham sido operadas de câncer de mama na véspera. E aquilo trouxe uma memória assim absurda, né, de tudo que eu tinha vivido com a minha mãe, muitos anos antes, isso já era quase 10 anos depois, né? E eu me lembro que um amigo que era residente uns anos na minha frente, ele falou assim para mim: "O que está acontecendo?" Aí eu contei o estágio que eu estava, ele sabia da minha história de vida, e ele falou para mim: "Não, você não vai aguentar o mês inteiro se você continuar chorando assim." E aí a gente saiu para conversar, tomamos um café, voltamos, e aí assim, o primeiro ano, eu sempre falo isso, o meu estágio de mastologia, eu levei a duras penas, porque foi muito difícil Você, você de achou que ia passar por uma situação assim? Ou depois você já estava um ano lá e tal? Você Não, eu nem sabia passava isso? que eu ia passar pela mastologia, porque era um dos estágios obrigatórios dentro da Ah, ginecologia, mas sim. eu não sabia como seria a minha reação. E Entendi. aí, no segundo ano, eu também tinha que passar na mastologia de novo. Então, eu já cheguei no mês, assim, meio me Um penalizando. impacto já. É. Não posso ficar assim de novo. Mas aí foi uma coisa tão diferente, eu comecei a gostar de tudo aquilo, da especialidade, dos atendimentos, e eu falei, bom, eu acho que isso é uma opção, né? E eu me lembro que eu fazia residência em São Paulo e eu moro em Sorocaba, né? Eu vim para Sorocaba um final de semana e o meu avô, que era pai da minha mãe, a gente conversava muito, ele era meu conselheiro, assim, e aí eu fui contar para ele, né, o que eu tinha resolvido. Porque ele sempre me ajudava, me aconselhava muito, apesar dele ser uma pessoa com muito pouco estudo, ele sempre foi, né, o ponto de apoio ali pra gente, para muitas decisões, né. E aí eu cheguei e falei para ele que eu estava pensando em fazer mastologia, que ele sabia que eu ia fazer uma outra residência. E aí eu falei para ele, opa, desculpa. Aí eu falei para ele que eu queria fazer. Ele estranhou no primeiro momento, porque por tudo que a gente viveu, né? Ele perdeu a filha, né? Sim. Câncer de mama. E aí ele falou para mim, ele falou: "Olha, faz o que o seu coração mandar. O que você fizer, eu vou te apoiar." E aí eu fiz a prova no final do ano, aí eu passei na residência de masto, fui fazer, e eu falo que é a melhor decisão que eu tomei relacionada à minha profissão, porque não me arrependo. Eu não acho que. Talvez a história da minha mãe não tenha sido diretamente uma influência, né? Talvez
talvez fosse o contrário, né? Me tirasse disso. Mas eu acho que algum anjinho mexeu os pauzinhos. Ah, mexeu, com certeza. Enfim, foi uma ótima decisão e eu sou muito feliz com o que eu fiz. Agora, quando entra o diagnóstico que você teve nessa história, com que idade? Quando entrou isso? Eu estava no primeiro ano de residência estava fazendo mastologia no IBCC em São Paulo e eu tinha 28 anos. E aí eu fiz alguns exames de rotina, eu procurei uma pessoa conhecida, mãe de uma amiga minha, e falei para ela, olha, eu quero fazer uns exames, quero fazer uns check-ups e tal. E ela me pediu um ultrassom de tireoide. A minha irmã tem um hipotireoidismo desde muito nova. Ela falou, vamos fazer um check-up, a sua irmã tem problema na tireoide, vamos ver se tem alguma coisa. E aí eu fui fazer o exame, percebi na sala do ultrassom que alguma coisa estava errada, pela postura do médico. Eu perguntei para ele ao final, porque até então eu não tinha me identificado como médica. No final eu perguntei para ele. Aí ele me falou, olha, tem um nódulo e é suspeito. E aí eu fui fazer a biópsia, enfim, descobri que era um câncer de tireoide. E aí eu fui fazer o meu tratamento, enfim, fiz 3 cirurgias e fiz 2 tratamentos com iodo radioativo, né? Muita gente tem o conceito que, assim, o câncer de tireoide é um câncer bom, né? É um câncer que não é muito agressivo, mas é câncer, né? O nome assusta todo mundo, você se depara com uma situação que você não sabe o que vai acontecer, que você não sabe o que vai sair, por mais que eu seja da área da saúde, né? Eu não é a minha especialidade e eu não queria pensar muito tecnicamente nesse momento, entendeu? Procurei me portar como paciente, sempre obedecendo as condutas dos meus médicos. E eu fiquei aí em tratamento até 2011, em acompanhamento mais rigoroso, né? Foram 4 anos. E agora ainda faço o meu acompanhamento com a minha endocrinologista, cada 3 meses, faço os meus exames. Mas foi um período bem delicado, época de residência ainda, né? Então foi tudo muito tumultuado. Mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, passa aquele filme, assim, imagino eu, né? Bom, tem uma história na família. Não sei se naquele momento, naquela época se falava sobre isso, histórico familiar, tá, essa questão, e aí talvez tenha tudo a ver, né, com a ideia de você fazer seus exames e tal. Falava, mas assim, eu sempre soube, e aquela época eu já fazia os meus controles, por conta da história da minha mãe, do câncer de mama, que eu tinha que ter uma cautela com algumas coisas, mas nunca com a questão da tireoide, né? E eu também, sinceramente, até hoje não sei efetivamente se isso tem alguma relação genética, né? Eu continuo o meu cuidado para o câncer de mama por conta da história da minha mãe, faço as minhas rotinas desde muito cedo por causa disso, mas eu não sei se isso teve alguma relação genética ou não, ou se foi só um achado, né? Porque tinha que ser naquele momento, enfim, mas a gente falava da questão genética, mas até hoje a relação de câncer de mama e câncer de tireoide, do ponto de vista genético, não é tão forte, né? E, doutora, assim, eu vou voltar para aquela história que eu vi da postagem que me chamou muita atenção. E pelo que eu percebi na foto, você era bastante jovem, né, naquele momento. Tem uma foto sua de antes e depois. E aí até coloquei o título dessa live aqui, câncer de mama e mudança de hábitos, mas pode ser a saúde da mulher, enfim, Sim. tranquilamente, né? Que momento você teve essa... Que momento era aquele, né, na verdade, da foto antes e depois, a primeira foto para você? E quais foram as mudanças de hábito que você implementou e que parece que até hoje permanecem, né? Pelo que eu vi, você praticante de corrida e tudo mais.
Como que isso também para as pessoas, né? Eu acho que também é uma história inspiradora para as pessoas que estão aí, pacientes ou não pacientes também. Na verdade, assim, quando eu tive o diagnóstico de câncer de tireoide, a recomendação da endócrino, uma das primeiras coisas que ela me falou foi que eu não deveria parar de me exercitar. E aquela época a gente não ouvia isso, né? A gente não. Eu estava dentro de um hospital de câncer, né? Fazendo a minha especialização e a gente não falava isso para os pacientes, né? E eu lembro que eu perguntei para ela, eu falei, mas por que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. E ela me falou, isso vai salvar a sua vida. Isso vai ajudar muito você no seu tratamento. E eu não entendi muito bem os porquês naquela época, do ponto de vista médico ou científico, mas eu fazia atividade física, eu ia na academia, até de uma forma regular, mas aí eu falei, bom, então eu sei que eu não posso parar de fazer exercício na vida, né? E a questão da corrida, na verdade, eu não corria naquela época. Eu ia na academia, fazia musculação, fazia minha aula ali, alguma coisa, mas eu ganhei muito peso durante o tratamento, por conta do tratamento em si e das alterações hormonais que eram necessárias para o tratamento, né? Então eu ganhei mais de 20 quilos, assim, quase que do dia para a noite. E aí eu precisava arrumar uma forma de perder esse peso, né? Porque eu falei, não dá para ser assim. Para mim, né? Não dava, Sim. né? E aí eu comecei, depois de algum tempo, não foi logo que eu estava tratando, quando eu acabei, eu comecei a correr também, né? Comecei devagar e tal, e fui aumentando progressivamente e perdi o que eu tinha ganho de peso. Procuro manter ainda hoje, é claro que às vezes a gente tem, né? Fase que engorda um pouquinho, De- emagrece, que todo mundo tem, demorou né? para. Ah, sim, demorou, doutora, assim, para Pra... chegar nesse ponto de perder o que você Demorou deseja. é, Um ano. um E ano. você escolheu por que a corrida, assim? Porque você já tinha o hábito de frequentar academia e tal, tinha uma musculação aí, mas essa foi uma recomendação ou foi, tipo, mais Não, uma história por acaso? na verdade, eu procurei uma atividade que eu conseguisse perder realmente mais, né? Gastar mais caloria e que eu pudesse me facilitar na perda de peso. Então, a corrida acabou sendo o que estava ali, né? E na época eu também tinha alguns amigos de assessoria de corrida, né? Que eu tinha conhecido através da academia. Então, foi uma porta, né? Então, acabou sendo uma forma de me ajudar aí na perda de peso, porque, né, tinha um gasto calórico maior do que só a musculação, né? Então, acabou entrando. Então, foi o que me ajudou. E é o que Você, ajuda ainda, né? você levou a sério a recomendação dela, né? Vai salvar a sua vida. E você nunca mais parou de correr, né? Pelo que eu percebi. Tem que obedecer, não é? Quando uma paciente está numa situação semelhante a essa situação que você viveu, ou, enfim, pela tua especialidade, né? Você lida com isso muito. Você conta essas histórias, elas se reconhecem nisso, ou só através das redes sociais, quando elas te seguem, que elas descobrem? Porque acho que isso tem um Elas, impacto também, né? muitas Para pacientes, elas. né, por conta da rede social, que é um acesso absurdo. Sim. A paciente muitas vezes já vem para o consultório tendo te conhecido da rede social. Ah, já sabe. Aham. Muitas já sabem da história. E às vezes vocês também sabem que eu pego no pé delas aí para elas se exercitarem. Então, eu procuro, né, dar a orientação também. Às vezes elas perguntam, mas você faz exercício? Faço. E aí, é que com a rede social acabou ficando mais fácil, né, das pessoas saberem o que você faz, o que você deixa de fazer além da medicina, né? E aí, assim, quando eu queria saber também agora, quando entra a história de você. Maple Tree que chama Não isso? é? Isso. Quando é que entra essa história também para você, que você representa essa organização que não é uma organização
de origem brasileira, mas que você representa aqui, e eu queria entender também que trabalho é feito, assim, Aham. por essa É assim, organização, no quando, Brasil e no mundo. quando eu recebi como paciente a orientação do exercício, eu não fiquei, na verdade, pensando naquele momento qual que era o fundamento disso, né? Como é que isso funcionava. Mas eu sabia que um dia eu ia querer entender isso melhor, né? E eu pensava muito assim, se eu recebi essa informação e se eu tive esse acesso, né, pela orientação da minha médica, de que eu deveria fazer isso e queria ajudar no meu tratamento oncológico, por que mais gente não pode ter isso, né? Por que mais gente não ter pelo menos a informação disso? Então, eu decidi que um dia eu ia estudar a respeito do exercício na oncologia. E aí, passados uns bons anos, né, isso começou a me incomodar um pouco mais de ir atrás. E aí eu acabei indo fazer um estágio fora do Brasil de exercício na oncologia. E aí, quando eu voltei, eu falei, não. Eu comecei a pesquisar um monte de lugares para eu conhecer. Até então, a gente não tinha serviços que oferecessem exercício para o paciente com câncer aqui. E aí eu falei, não, isso tem que existir, não é possível um negócio desse. E aí eu comecei a visitar alguns locais nos Estados Unidos que tinham atendimento de reabilitação na oncologia com base no exercício, né? E a Mapletree foi um desses lugares que eu fui, né? Eu sempre falo que eu não fui para lá com a ideia de trazer nenhum modelo específico de lá, mas que acabou vindo como responsabilidade de que eu representasse a entidade aqui e que a gente consiga atender os pacientes aqui também com um programa que é o padrão de uma referência internacional para atendimento em exercício na oncologia. Então, aí a gente começou a atender aqui e o que os pacientes fazem são programas de reabilitação focados na atividade física, pacientes que estão em tratamento ou que recém encerraram o seu tratamento, eles permanecem na entidade com supervisão de profissional de educação física, um serviço extremamente individualizado e são reavaliados, enfim. Então, a ideia é que a pessoa comece a praticar exercício, tenha, né, a sua segurança em fazê-lo, mesmo durante o tratamento oncológico, e quando acabar o período de atendimento com a gente, essa pessoa tenha condições e segurança de fazer o seu exercício em qualquer lugar, né? Então, é o que a gente faz, a gente vem trabalhando desde 2020, efetivamente, aqui. E quantas pessoas já foram reabilitadas aí, tem ideia? Olha, acho que a gente já passou de 300 pessoas. 300 pessoas. Então elas passam um período, assim, né? Elas No passam máximo um ano. no máximo um ano. No máximo um Nossa, é ano. É um incrível. E programa, a é um programa Maple evolutivo, sabe? Então, a Ah, sim. pessoa ela tem uma determinada condição, se ela está em quimio rádio é um tipo de programa, se ela não está é outro tipo de programa. Conforme ela evolui, né, no exercício, que todo mundo vai ficando melhor, vai ficando mais forte, vai tendo suas avaliações periódicas com essas melhoras, então ela vai melhorando, digamos assim, né, passando de nível no Sim. programa até que ela tenha alta efetivamente. Então a gente atende regularmente cerca de 80 pessoas. Nossa, Mas a bastante. gente já atendeu mais de 300. Não sei o E número exato mais. foi uma iniciativa sua propor essa representação aqui no Não, Brasil? não, Não? não Ele, foi. olha que Não incrível. foi. Você sabe que assim, né? Mais uma história. Mais uma história. Quando eu fui visitar a Maple Tree fica no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E quando a sede, né? Ela Sim. tem no país todo, mas a sede é em Ohio. Então, quando eu fui para lá, quando eu cheguei na Maple, a cidade da Maple Tree era a última cidade que eu ia passar nos Estados Unidos. Eu já tinha passado por outros 2 pontos,
né? E aí, eu já estava nos Estados Unidos há uns 15 dias, quase. E eu, por hábito mesmo, né, viajando ainda mais fora do país, eu não ligo a televisão, né? Então, não sabia o que estava acontecendo. E por falta de tempo, não acompanhava notícia, nada. Então, eu fui para Orlando, fui para um congresso, tal, saí, fui para outra cidade e cheguei na cidade da Maple Tree. Cheguei de madrugada. Quando eu cheguei, eu não tinha táxi na rodoviária, no aeroporto. Aí eu chamei um Uber, o cara veio, eu com uma mala imensa, ele não veio me ajudar a tirar a mala do carro, colocar no carro. Sim. Aí eu falei assim, nossa, que cara mal educado, vou dar uma nota ruim para ele, né? Mas aí quando eu entrei no carro, ele falou assim para mim, senhora, me desculpa não ter ajudado com a mala, é que eu fui arremessado no tornado e eu Nossa, bati as costas. Então eu não consigo fazer um força. esforço. Aí eu Aham. disse para ele, arremessado no tornado. Ele falou, a senhora não está sabendo? Eu falei. Aí ele falou, nós tivemos 19 tornados até ontem. Nossa. Aí eu cheguei, falei, bom, paciência. Aí a gente passando na estrada, era aquela cena. Você imagina aquela cena do filme do Twister? Todas as Sim, casinhas de devastadora. madeira. Era aquilo. Aí ele me deixou no hotel. No hotel tinha uma série de pessoas refugiadas do tornado que tinham perdido a casa. Tanto que o Caramba. quarto que eu tinha reservado, que era o mais barato do hotel, estava ocupado. Eles me deram Nossa. um upgrade, me botaram num outro quarto, no terceiro andar. E aí eu olhava pela janela, eu via a universidade na minha frente e a destruição em todo o resto. E eu me lembro que, acho que eu cheguei no hotel, era umas 2 horas da manhã. Eu fiquei olhando para aquela janela e eu pensava, eu falava assim, olha, eu estou muito longe da minha casa. Eu não quero morrer aqui. E eu pedia para que Deus me mostrasse se tinha uma razão para eu estar ali. Mas Olha, poderia passar outro tornado ainda também, né? se Que você existe falou que recente propósito, tinha passado. exato. Eu falei, se Nossa. existe um propósito para eu estar nesse lugar, longe da minha casa, né? Então o Senhor me mostre. Eu pedia assim. Aí, enfim, fui no outro dia, sem dormir, né? Porque eu não ia Não conseguir dormir. dormi, No claro. outro dia, aí no último dia que eu estava lá, não teve mais tornado, graças a Deus. No último dia que eu estava lá, a Karen, que é a fundadora da Maple Tree, me chamou para conversar, para saber o que eu tinha achado, tal. E aí ela falou, olha, eu quero levar para o Brasil. Você vai para mim como representante? Aí eu falei para ela, olha, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu topo. Nossa. E eu vim embora, isso foi no último dia. Na hora que ela falou isso, eu pensei comigo, eu falei, olha, Você lembrando o que você tinha pedido, me mostra o que eu vim fazer aqui, né? exato. E aí eu vim embora, daí a gente Que começou a história. correr atrás da burocracia, né? Correr atrás de todo o processo para você fazer. Se ter uma ONG e cuidar de uma ONG já é um desafio, você fazer um processo de nacionalização de uma entidade estrangeira é pior ainda. A gente ficou 6 meses só começando a pedir documento. Então foi bem complicada a questão de documentação, mas deu tudo certo no fim das contas, e aí a gente pôde começar. Aí veio a pandemia, né? A gente teve que adiar também. É. Mas, enfim, E, aí começamos a atender efetivamente, foi agosto de 2020. e como é que as pessoas é, ingressam na Maple Tree? Como é que faz para... Na Maple Tree, a gente só tem atendimento só presencial, né, no momento, em Sorocaba e em Juiz de Fora, até o momento. A intenção é ter outras unidades em outros locais, Por que Juiz de Fora? porque o pessoal de lá
veio atrás de um negócio. Abraçou a ideia. É mesmo? Ah, que legal. É, na Então a verdade, pessoa pode levar agora na Nutri para verdade a outros gente lugares. atende num hospital filantrópico lá, nas Concer, né? E aí, alguns amigos de lá, que são profissionais de educação física, abraçaram a causa e organizaram aí toda a estrutura junto com o pessoal do hospital, né? Nós já tivemos conversas com várias outras cidades para funcionar, né? Mas existe uma burocracia, existe um custo, que nem sempre as pessoas estão dispostas a abraçar também para que o negócio funcione adequadamente, né? É uma entidade sem fins lucrativos e o paciente não paga pelo atendimento, né? Mas existem burocracias, existem custos, existem profissionais que Sim. precisam ser mantidos, né? Honorários, então existem algumas coisas que a gente acaba não conseguindo fazer e o modelo só de você custear isso com doação não dá certo, Não se sustenta, não com se certeza. é difícil, entendeu? Então, essas outras conversas, tem coisa de conversa em andamento, mas ainda não finalizado. Então, os pacientes são encaminhados, na verdade, né? Precisa ter autorização do médico assistente para poder participar. Se o médico não autorizar, a gente não deixa participar. E aí, assim, aqui em Sorocaba, a gente tem fila de espera para o atendimento. Atualmente, a fila não é muito grande, mas ainda existe. Então, os pacientes fazem inscrição no site, tem um formulário de cadastro, o paciente faz inscrição lá. Em Juiz de Fora, o pessoal lá do próprio serviço no hospital faz o controle aí das vagas, né, e vai chamando os pacientes também diretamente lá, né? E aqui a gente atende também no Hospital do Câncer Infantil, que é um atendimento mais novo, começou tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio, e aí também as crianças de lá se inscrevem diretamente com a equipe lá no hospital. E, doutora, você foi até Ohio para conhecer essa organização, enfim, aconteceu toda essa história. Tem algum modelo de lá para cá, depois que você ingressou com a Maple Tree no Brasil, tem modelos parecidos com esse ou ainda não tem? A Maple Tree faz um trabalho, digamos assim, único em reabilitação? Na verdade, assim, existem outros serviços de reabilitação, existem outros locais que começaram a fazer. Não digo para você que seja exatamente a mesma coisa, né? Porque não sei detalhes dos funcionamentos dos outros programas, né? Mas o modelo da Maple foi criado pela própria Maple Tree, né? Foi criado pela equipe mesmo. Então, eu não sei te dar detalhes se é exatamente, né, semelhante, mas não é o protocolo da Maple que está ali. Mas tem serviços muito bons por aí. Agora, doutora, assim, aí você. Aí eu vi um dia aqui que apareceu um perfil chamado Pense Pink. Ah, Que é tá. uma outra história que você. Eu queria que você falasse sobre isso também, porque aí a gente entra nessa história aqui de outubro rosa, nem todo câncer é rosa, A câncer de Pense mama e Pink, tal. na verdade, nasceu antes dessa história de Maple Tree, né? A Ah, Pense Pink já faz 7 anos, eu acho, por aí. E a Pense Pink nasceu como com o objetivo de ser informação em oncologia, né? A gente apesar da gente ter tanto acesso online a tudo, a gente é muito carente de informação boa, né? A gente é carente de saber aonde eu vou que eu tenho uma informação segura, né? Então, a PacePink foi criada com esse objetivo, de ser um portal, uma página de Instagram para promover informação, né? Quando a gente começou a fazer esse conteúdo, somos eu, a Gabriela, que é uma colega oncologista, e o Max, que é um colega radio-oncologista. A gente começou a fazer, e aí acabou que a gente começou a se envolver em muita questão burocrática, administrativa, de entidades de apoio a paciente, né? E aí ela acabou sendo uma entidade de suporte para a Maple Tree até que a gente conseguisse finalizar todas as burocracias necessárias em nível nacional, né? Então se tornou também, de certa forma, uma organização assistencial para dar suporte. Mas o objetivo da PacePink é a educação,
educação em oncologia, informação de qualidade. Existe um simpósio que a gente faz de Outubro Rosa. Paramos com a pandemia, mas esse ano volta presencial, que é aberto para o público leigo, é de graça, informação boa. Então, o objetivo da Pensipim é isso. Então, tanto no Instagram quanto em eventos, você vai ver sempre questões relacionadas à informação. Porque a ideia é compartilhar informação boa. Agora, doutora, assim, informação. A gente está falando assim, Outubro Rosa, vem aquela chuva de informação. Parece que todo mundo procura informação do câncer, especificamente nesse mês, assim. E aí, eu vou falar aqui da nossa experiência, assim, com a ACO, que é difícil. A gente passou o ano inteiro colocando informação, aí faz live, e entrevista um médico, faz uma postagem, enfim, tem site, tem vídeo, tem tudo que é possível para levar informação, assim. Mas eu tenho a impressão que as pessoas de fora, se a pessoa não é paciente, ou familiar de paciente, ou amigo de paciente, parece que ela não quer se envolver com essa história. Até onde essa informação de verdade chega nessas pessoas, assim, na sua visão é muito ampla, né? Como médica, como pessoa que colabora com a organização, como perfil, enfim, tem uma história vasta, assim. Como é que a gente faz isso? Assim, eu fico de verdade na dúvida, assim, parece que a gente está falando sempre com as mesmas pessoas, normalmente pessoas que estão dentro desse meio, assim. É difícil, né? Eu acho que é difícil, mas a gente tem que ser teimoso, né? A gente tem que É, continuar a gente fazendo, porque é só assim que a insiste. gente vai conseguir. E assim, essas pessoas, elas precisam que acompanhem, que fazem, que estão ali acompanhando as lives, as postagens, os eventos, elas precisam entender que elas são multiplicadoras de informação. E que elas têm, mesmo independente dela ser uma paciente, dela ser uma familiar, independente da posição que seja, todo mundo pode ser multiplicador da informação. Então, a nossa informação muitas vezes não vai chegar em todo mundo, mas às vezes essa pessoa consegue compartilhar com uma amiga que de repente não chega até você ou não chega até mim, né? Então, essa semente de que todo mundo pode compartilhar a informação é super importante, mas realmente é difícil. O interesse das pessoas se localiza ou no que elas estão vivendo, ou no que elas viveram, ou só no Outubro Rosa, né? Que outubro vem todo mundo atrás para querer saber do câncer de mama, para pedir informação, para pedir palestra, para pedir, né? Enfim, uma coisa que a gente pode, ao longo do ano todo, ter acesso à informação em canais confiáveis, né? É verdade. Às vezes eu vejo isso, assim, tem uma solicitação de uma empresa, a gente quer fazer uma palestra sobre Outubro Rosa e tal. Daí a gente, não, nossa, no outubro não é rosa, nem todo câncer é rosa. Até explicar para a pessoa, tudo bem. Aí, enfim, a gente realiza uma atividade e tal, parece que é mais para cumprir com aquilo, né? Porque eu fico pensando até onde essas pessoas podem depois sair para fazer os seus exames, né? Até onde as empresas têm a mentalidade. Parece que, me parece, assim, que a gente ainda está num nível um pouco anterior, né? Parece que querem informação, mas também é ali, assim, é só para meio que cumprir e tal com a história, né? Eu acho que É um desafio imenso. eu acho que principalmente com relação às empresas, a gente tem falado muito isso com a questão do Outubro Rosa. Existe uma necessidade de mostrar que a sua empresa está fazendo alguma coisa e que tem É algum isso. comportamento. Entende? Botar todo mundo de lacinho rosa, de camisa rosa em outubro, né? Mas, na hora que uma funcionária tem um problema, nem sempre ela tem o suporte que ela precisaria ter daquela empresa, né? Nem É, sempre ela a recepção que ela precisaria ter daquela empresa no momento que ela retorna de uma licença saúde, por exemplo, né? Por questão de um tratamento oncológico, seja ele qual for. Então, as empresas, independente do tamanho, independente da área, elas precisam entender que a responsabilidade social delas é com cada indivíduo que está ali dentro. Não é vestir o laço de tal cor, não é vestir a camisa de tal cor em tal mês, né? Mas é a responsabilidade individual, social com cada vida que está ali dentro trabalhando, que estão nas casas deles. Então, não adianta pôr o rosa, vender uma coisa rosa,
né? É verdade. E então, até porque assim, vender uma coisa rosa, às vezes a pessoa fala que vai doar pra entidade e nem doa, né? É. Doa aquilo como uma jogada de marketing. Então, deveria ser uma consciência diferente. Eu acho que a gente está muito longe disso, infelizmente, né? Infelizmente. É uma consciência que precisa ser criada, talvez daqui a muitos anos a gente consiga ver. E assim, aí você tocou num outro ponto, né? Que eu queria falar também de Outubro Rosa. A gente tem esse estímulo, assim, tem que fazer exame, tem que fazer a mamografia. Aí a minha pergunta, assim, é a mamografia mesmo que as mulheres têm que fazer? É esse autoexame? Esse estímulo ao exame às vezes também sobrecarrega, porque me parece que fico pensando assim no SUS, né? Tem essas campanhas, mas isso parte muito mais, às vezes, da iniciativa privada do que do próprio governo, né? Me parece que efetivamente, de verdade, no fundo, parece que as pessoas não querem mesmo porque que a coisa aconteça, porque também fico pensando, mas se as pessoas vão fazer exame no SUS, vai ficar com a fila do SUS é imensa para fazer qualquer coisa, enfim, é uma dificuldade. Queria saber o que você pensa a É, respeito disso e como é na prática. bom, assim, o adequado é a mulher fazer a mamografia mesmo, né? Rastreamento de câncer de mama se faz com a mamografia. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve começar a sua mamografia anual, tendo ou não tendo alguma alteração na mama. Para quem possui histórico familiar, essa mamografia pode precisar começar um pouco antes. Então, precisa conversar com o médico para ver qual a orientação que ele te dá. Agora, com relação ao acesso a isso, assim, a gente tem uma distribuição de mamógrafos no país adequada. Então, não falta mamógrafo, falta mamografia. Falta a mulher ir fazer o exame. Por quê? Muitas não fazem por medo de fazer. Com medo de encontrar. Muitas não fazem porque elas acham que elas não precisam fazer. Ah, eu não sinto nada, então eu não preciso fazer. Então, e tem muitas vezes campanhas, mesmo o serviço público, até estava conversando isso outro dia com um colega, essas campanhas, essas carretas, essas coisas todas que tem por aí, que às vezes eles fazem e sobra. Por quê? Porque a mulher não foi fazer. Então, assim, existe a parcela de culpa de alguns serviços, no sentido, por exemplo, o serviço público, ele fica sobrecarregado. Só que também existe a parcela de culpa da mulherada que muitas vezes não vai atrás. Então, por isso que eu falo tanto que a questão da informação vai fazer a diferença. Né? Você tem medo de descobrir alguma coisa? Todo mundo tem medo de descobrir um problema de saúde, né? Potencialmente grave na boa parte das situações. Mas se você não descobrir, você não vai poder tratar. Se você não tratar, você vai descobrir mais avançado e fica tudo muito mais difícil. Então, isso é uma questão. A mamografia existe, é disponível. Alguns lugares demoram um pouco mais, alguns lugares demoram um pouco menos, mas a mulherada precisa ir atrás de fazer, né? E o SUS, eu acho que é o grande problema que a gente tem e a grande solução que a gente tem, né? Porque a gente não vê sistema público que atenda todo mundo em outros lugares. A gente tem aqui, né? E por mais que exista demora, que exista dificuldade de acesso, ele tem disponibilidade de fazer os tratamentos. E boa parte dos tratamentos, principalmente oncológicos, eles têm leis que os protegem, né? Para que a pessoa possa cobrar por isso, no sentido de eu preciso do meu tratamento, né? Inclusive a mamografia, tem lei da mamografia, lei de acesso à mamografia, mulheres a partir dos 40 anos, né? Então, por mais que exista um gargalo na quantidade de pessoas que o SUS consegue atender de uma vez, algumas regiões mais, outras menos, existe a disponibilidade. A gente precisa realmente ir atrás, desde fazer o exame até fazer o tratamento. Eu tô chocado agora nesse momento, porque eu nunca, sinceramente, não tinha ouvido falar
sobre isso, assim, de verdade, ninguém nunca ouvi de verdade esse tipo de abordagem que você acabou de dizer, assim. Então, assim, a minha pergunta agora muda e vai em outro sentido, assim. É, claro que a gente não vai resolver a situação aqui, mas pensando, né? Você está muitíssimo envolvida nisso. É, como é o que seria ideal, assim, a gente tem um fator cultural aí, né? Assim, muito Tem. claro, assim, a mulher não vai, enfim, é uma cultura de não parece que não ter esse hábito de prevenção e tudo Uhum. mais. Mas isso deveria acontecer em que momento? Assim, é na escola que deveria acontecer? É na sociedade inteira o tempo todo? Sei lá, em que momento isso deveria acontecer? Porque Eu acho, para virar esse jogo de verdade. eu acho que o tempo todo a gente tem que bater na tecla e informar e educar mulheres de todo lugar, de todo nível social, todo nível educacional, para que elas façam, porque não é só a mulher que vai no SUS ou que não tem um nível superior ou que tenha um nível superior que não faz. Não, não tem, né, muita. Qualquer uma. Em qualquer grupo tem mulheres que não vão atrás. Mas eu acho que muito é realmente a gente insistir na informação, na informação, na informação. Eu acho que a gente educar isso desde as escolas é importante. Então, muitas vezes, as crianças muitas vezes não têm a dimensão exata do que é o câncer ou do que é a doença, mas ela pode saber que a mãe precisa se cuidar, que a mãe precisa fazer um exame todo ano. Então, se a criança souber, é muito provável que ela pergunte para a mãe se a mãe já fez. É verdade, ela vai chegar em casa e uma criança falando vai Vai ter um em peso que ela não casa, vai dormir vários dias, com certeza, pensando nessa história. né? E além disso, eu acho que uma aí nesse auxílio é o agente comunitário de saúde. Porque a gente tem uma rede muito grande de serviços que atuam com o agente comunitário. E o agente comunitário entra na casa desse pessoal todo, né? E consegue realmente perguntar, insistir, monitorar se essa mulherada está fazendo os exames. Eu não estou falando só de mamografia, não, estou falando de Papa Nicolau também, né? Da rotina que a mulher precisa fazer. Então, eu acho que tem várias frentes que são importantes, mas todas elas passam por educar, né? E essa educação chegar até a mulher. E, doutora, qual é o pior cenário aqui do Brasil? Qual a região que tem o pior cenário, assim, enfim, todo o contexto não é bom, assim, mas qual a região que é pior isso, assim, esse contexto de falta de prevenção, tem um índice mais alto aí de casos? Se a gente colocar índice mais alto de casos proporcionalmente, no sul e sudeste a gente vai ver mais, porque pela densidade da População. população, né? Mas a gente tem regiões do norte e nordeste onde essa dificuldade de acesso é um pouco maior, né? Até pelas questões geográficas, distância, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas o fato é, se a gente olhar o país todo, a gente ainda tem muito diagnóstico avançado. Você perguntou para mim do autoexame, eu não te falei. Ah, A é gente ainda tem muito verdade. diagnóstico avançado, né? Agora falando que eu lembrei. Então, a gente tem mais da metade das mulheres descobrindo esse câncer mais tarde do que deveria, se fizesse a sua rotina todo ano. Então, o autoexame ele não é uma medida que a gente tem que usar só ele para fazer o rastreamento de câncer de mama, de forma nenhuma. Mas ele continua sendo importante para que a mulher conheça o seu corpo, para que a mulher perceba se tem alguma coisa errada para procurar ajuda, né? Então, ele não é, a gente não deve encorajar o autoexame no sentido de fazer o autoexame e não fazer a mamografia. Ou no sentido de fazer o autoexame e não ir na consulta com o ginecologista, com o médico da família, que possa examinar a mama dessa mulher. O geriatra, muitas vezes, né? Então, ele não deve ser usado como uma medida isolada, mas muitas mulheres ainda são elas mesmas que descobrem o que está acontecendo com elas.
porque elas observaram o seu corpo. Por conta, talvez, dessa informação, né? Também que chega e tudo mais, né? Sim. E essa que a gente está falando. Doutora, assim, eu vou... A gente tem pouco tempo. Eu vou fazer várias perguntas de uma vez só. Fazer 3 de Tá uma bom. vez, que eu lembrei aqui. Para aproveitar cada segundo, cada minuto. A primeira pergunta é o seguinte, assim... Eu queria saber o que tem... qual é essa relação... A primeira, assim... a inteligência, eu queria saber da inteligência artificial e câncer de mama, até onde isso aí tá valendo, porque eu fiz uma live anterior a essa aqui, que eu falei com uma startup, né, brasileira aqui, que fala sobre inteligência artificial e câncer de mama e tal, então eu queria saber a sua opinião também a respeito disso, como é que tá isso no momento. Segunda pergunta, eu queria saber da relação que a gente sempre fala aqui, né, a ACO, câncer de ovário, enfim, que é a nossa grande bandeira aqui. Qual a relação de câncer de mama, câncer de ovário e essa questão de testes de mutação genética, quanto ele é acessível e quanto ele é importante, porque a próxima live, que é daqui a pouco, eu vou falar com a Dani Taranha, e ela é uma apresentadora da Rádio Rock aqui, Rádio de São Paulo, a 89 FM, e ela fez aquela cirurgia que a Angelina Jolie fez, tal. Então vou querer ouvir a história dela, já quero fazer esse gancho aí, uma coisa com a outra. Bom, sobre a inteligência artificial, eu acho que a gente ainda não está perto de usar isso. Alguns estudos, tem bastante estudo publicado a respeito disso, mas boa parte deles falando que realmente a inteligência artificial auxilia no sentido de reduzir a carga de trabalho do médico que avalia os exames, etc. Mas eu particularmente acho que vai demorar bastante para a gente poder substituir, né, as funções aí do homem pela inteligência artificial, pelo menos com o que a gente tem publicado até hoje, né? Sobre o câncer de ovário. O câncer de ovário e o câncer de mama, eles têm uma relação no sentido de uma alteração genética que pode causar os dois tipos de tumor, né? Que pode causar esses dois cânceres, não necessariamente na mesma mulher, que são as mutações nos genes BRCA. A gente tem o BRCA1 e BRCA2, e essas mutações, quando a gente tem um caso de câncer de ovário na família, boa parte das mulheres precisam fazer uma investigação hoje em dia, e em caso de alteração, pode haver indicação de alguns procedimentos no intuito de reduzir o risco de doença, enfim. A pesquisa genética é um avanço muito grande, a gente tem feito mais com a melhora das técnicas, com o mais em conta também. Só que é o que eu sempre falo, o teste genético ele é muito bom, mas ele não é para todo mundo. Você tem que ter uma indicação, você tem que ter uma alteração de um histórico que sugira alguma questão genética. Então, não é um teste que todo mundo pode sair fazendo para detectar uma alteração e daí há condutas que podem ser cirurgias de grande porte, né? Então, ele é um teste muito importante, ajuda muito a gente, tem muitas alterações que podem ser encontradas, mas ele requer uma avaliação do ponto de vista genético bastante rigorosa para ver se você tem benefício em fazer ou não. É muito comum as pessoas chegarem e eu quero fazer um teste genético para ver se eu tenho alteração. Histórico primeiro, porque se você não tiver histórico, né, se você tiver uma da câncer e determinadas situações específicas, né, não é só o fato de ter histórico de câncer, mas determinadas situações específicas, você não tem benefício nenhum em fazer, né? Então, é muito válido, mas precisa pensar bem. Perfeito. Faltou alguma coisa que você me perguntou? Eu acho que não. Não sei também. Eu perguntei, mas agora já não lembro mais. Não lembro mais. Assim, eu queria agradecer muito a sua participação, doutor. Foi muito legal.
te conhecer melhor, né? Assim, conhecer essa história. Eu achei que a pessoa não tinha uma pessoa melhor para poder conversar aqui, para falar sobre tudo isso, assim. Sua história, né? Tá muito relacionada com isso. Enfim, tem vários desdobramentos nessa história que não acabou ainda, né? Ainda imagina, daqui 2 anos a gente conversa de novo, vai ter várias novidades aqui. Com certeza. Vai ter muita novidade. Espero que você tenha gostado também e espero que a gente tenha cumprido com o papel de levar informação de uma maneira tranquila. É muito legal, né? Conversar. Você fala de maneira pausada. Então, acho que é uma médica que todo mundo tem como referência, né? É legal, uma médica que sabe ouvir e sabe falar na hora certa. Tá muito legal isso. Obrigada, Tô muito feliz. imagina. Feliz convite, conte sempre comigo. Tá bom. Então, obrigado, doutor. Obrigado quem assistiu. Salvar a live vai ficar aqui, depois vai para o YouTube, Spotify, vai para aqui também, para o nosso perfil, certo? Obrigado, doutora. Até Boa mais. noite. Tchau. Até mais.